dia a dia da economia. Com Miriam Leitão. Muito bom dia para você, Miriam Leitão. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Miriam. Miriam, o tema da educação é pilar de todos os demais debates importantes que nós temos aqui no Brasil. Você fez entrevista sobre este assunto no seu programa na Globo News e traz na coluna de hoje um dado inspirador: a possibilidade de, até o fim da década, chegarmos a 100% das crianças alfabetizadas, crianças com até 7 anos alfabetizadas, o que seria um avanço bastante significativo. Pois é, Milton, esse número é animador. Há outros, quando a gente olha do ponto de vista assim, do longo prazo, de tudo que a gente já fez nas últimas décadas, a gente fala sempre sobre educação, fica a sensação de que a gente está no mesmo lugar. Mas ele deu alguns números muito importantes. Por exemplo, antes da pandemia, a gente tinha de crianças alfabetizadas com 7 anos, né, que é isso que eles querem atingir, acabar com o analfabetismo escolar, que eles chamam, que é passar do segundo ano sem aprender a ler. Então, era 50% antes da pandemia. Na pandemia tudo piorou por causa de todas aquelas tragédias que a gente sabe, e aí caiu para 31%, apenas 31% das crianças se alfabetizavam nessa idade, na idade certa. E aí foi feito depois da pandemia um esforço muito grande para recuperar esse atraso e agora já superou até a meta de antes. Hoje, 60% das aprendem a ler aos 7 anos. E ele acha que em 2027 vai chegar a 80%, no final da década, 100%. Então, ele falou que isso não é trivial, isso é muito importante, porque é a garantia de que um país que garante que toda criança que chega na escola, e toda criança está na escola nessa faixa, né? Isso é um outro avanço que a gente conseguiu ao longo dos anos, que é toda criança na escola, chega alfabetizada no segundo ano. Então, isso aí é um passo muito grande. Ele lembrou tudo que foi feito na educação nos últimos governos, desde o governo Fernando Henrique, que fez aquela campanha de toda criança na escola, e aí toda criança pegava de 7 a 14 anos. E esse foi o trabalho do Paulo Renato, começar a construir os indicadores educacionais. Hoje todo mundo acompanha indicador educacional, o IDEB, tem o Fundeb, que é o outro desafio, que foi colocar mais recursos na educação. E agora a meta de aprendizagem. Ele acha que essa é a primeira meta de aprendizagem, hoje é o foco principal da Fundação Lema, é ajudar. E ela, na verdade, ela faz parceria com os governos, com as prefeituras, apoia escolas, ajuda na formação de professores. Então, é o trabalho do setor, né? Esse modelo em que a sociedade civil se junta ao governo para o mesmo objetivo. E diz que isso tem muitas vantagens. Quando a gente olha assim, o que o Brasil já tem, né? Já tem escola para todo mundo. Hoje, 95% das crianças até 4 anos já estão nas creches. Tem merenda para todo mundo, tem professor, livro, transporte escolar, currículo nacional. Foi uma luta, lembra? A gente ficou falando da Base Nacional Comum Curricular, um grande debate até se chegar. E o Brasil é um país muito grande na educação. Ele tem 140 mil escolas, 2 milhões de professores, 50 milhões de alunos. Então, não é trivial fazer todo esse movimento. Tem uma última informação, que o processo de atingir essa meta de zerar o analfabetismo escolar foi atingido primeiro em Sobral, né? Depois no Ceará. Em 2005 atingiu. E agora todo esse modelo do Ceará está sendo exportado para outros estados. Ele diz que 18 estados já estão com processos muito avançados, aprendendo com o Ceará. Cássia. Miri, tem um outro ponto interessante da sua entrevista, né, com o presidente da Fundação Lema, diretor-presidente da Fundação Lema, que é a questão de qual deve ser o próximo foco da educação quando a gente pensa nos diferentes momentos educacionais. Então, ele falou bastante com você sobre alfabetização na idade certa e falou o seguinte também, que se deve prestar atenção agora
no Fundamental 2, o que a gente lá atrás chamava de ginásio, né? Porque tem muita preocupação com o ensino médio, mas muitas vezes os adolescentes nem chegam ao ensino médio, né? Exatamente. A criança a criança que se desanima no Fundamental 2, que sai, que começa a pagar o preço de não ter atendido direito no Fundamental 1, então eles vão fazer o próximo foco, ele vai ser o Fundamental 2. Porque ele falou que tem um avanço muito grande no Brasil, é que governadores entenderam, que governadores sempre falaram, governo do Estado, tem que me preocupar com o ensino médio. Então agora ele sabe que não, ele tem que fazer parceria com os prefeitos para que haja um bom Fundamental 1 e 2. Senão não tem ensino médio de qualidade, né? Se você chega lá em dificuldade. Então, nesse estrangulamento aí do Fundamental 2, é para acelerar o aprendizado e para chegar bem no ensino médio. Ele está falando também do outro desafio, que é o desafio da inclusão das novas tecnologias dentro das escolas. Ele usou uma expressão interessante, quer dizer, o aluno não tem computador, o aluno não está conectado, mas aquela criança está conectada e tem um celular na mão. Então, a escola é que não está fazendo seu papel de mediação dentro das tecnologias. Então, as tecnologias têm que estar dentro da escola. E agora a próxima, a revolução que a gente vive agora, que é da inteligência artificial, tem que estar dentro da escola e não fora, apenas com o aluno no particular, na sua vida privada, e não dentro da escola. É o desafio. Enfim, desafios não faltam na educação. Mas esse olhar para o que a gente já fez, de estar conseguindo, acho que dá aquele, como disse uma amiga minha, um cantinho no coração, e a gente pensa assim, que aí a gente está preparado para fazer outras coisas. Quando a gente olha o que a gente já fez, a gente pode focar melhor nos desafios da educação, que são muitos. Se a gente olhar só o que falta, a gente pode se desanimar. Mas esse olhar para o que já foi feito, o que a gente já construiu, o que a gente está conseguindo, talvez anime a gente a continuar nessa caminhada pela educação de qualidade para todas as crianças do Brasil. Muito obrigado, Miriam, e um bom dia para você. Bom dia. Até mais, Miriam.